paz, queridos irmãos. Obrigado pela presença. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então, nós vamos hoje iniciar o estudo sobre a hierarquia de Gêmeos. A hierarquia de Gêmeos, como sugere o nome, se refere a algo que reflete a si mesmo, ou que duplica a si mesmo. Então, o signo de Gêmeos é engraçado, ele tem uma curiosidade, porque ele é o terceiro signo do zodíaco, mas ele também tem forte ligação com o número 2, por essa questão de dobrar ou desdobrar. Ele não apenas dobra, ele também desdobra. Gêmeos governa na nossa vida tudo o que está geminado na nossa existência. O que é algo geminado? É algo que está adjacente, colado, imediatamente ao lado, acima, abaixo, atrás, na frente. Se nós imaginarmos que nós somos o centro de uma esfera, o centro da esfera, a casquinha da esfera é Gêmeos. É tudo aquilo que nos cerca. E entre essa casquinha e esse centro, nós estabelecemos as relações entre as coisas que nos cercam. Então, a grande lição de Gêmeos é aprender a relacionar-se. Esse aprendizado vai ser muito importante e indispensável quando atingirmos o signo de ar seguinte, que é o signo de Libra. Mas é em Gêmeos que nós iniciamos o nosso aprendizado sobre as relações, tanto relações humanas, como relações com todas as coisas que nos cercam. Vamos lembrar então a posição que Gêmeos ocupa no zodíaco. Nós vimos na aula de Touro que a sequência Áries, Touro, Gêmeos e Câncer forma um quaternário. Nós temos aqui os 4 elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Áries regido por Marte, Touro por Vênus, Gêmeos, Mercúrio, Câncer, Lua. Cabe a experiência no signo de Áries, cabe a nós o processo de autorrealização. Em Touro, buscar estabilidade. Em Gêmeos, deixar as energias fluírem. Em Câncer, sentir. Cultivar sensações e sentimentos. O que diz Platão? Platão diz que quando a mente está pensando, está falando consigo mesmo. Essa natureza autorreflexiva de Gêmeos, ou do intelecto, tem importância especial para nós. Aprender a estabelecer um diálogo consigo mesmo. Conversar com os próprios pensamentos. É uma das artes desenvolvidas pelo signo de Gêmeos. Então, o nosso corpo, ele é construído através de um trabalho organizado, composto e orquestrado por 12 hierarquias zodiacais.
Gêmeos é a terceira hierarquia. Conjuntamente com Libra e com Aquário, nós temos a triplicidade do elemento ar. E Gêmeos é o primeiro signo do elemento ar. De natureza mutável, de natureza cardial, de natureza fixa. Cada ar tem um modo diferente de agir. Gêmeos, que é a terceira hierarquia, lida com as esferas de expressão do pensamento. Como funciona a nossa atividade pensante? Como pensamos? Gêmeos pode responder muito a essa pergunta no nosso tema natal. Vibração, movimento, sopro, palavra. Esses conceitos estão intimamente ligados à hierarquia de Gêmeos. A hierarquia de Gêmeos comporta essas ideias. A palavra, o vernáculo, a pronúncia, o idioma, tem íntima ligação com Gêmeos e o planeta Mercúrio, que é seu regente. O poder vibracional da força-verbo geometriza a matéria. No estudo do mês passado, relativo ao signo de Touro, regido pelo planeta Vênus, nós vimos a importância desse signo no que diz respeito à constituição dos corpos. Mas o poder vibracional da palavra, a entoação da voz, tem uma propriedade imensa, um poder imenso de geometrizar, ou seja, de dar a estrutura básica dos corpos. Nós poderíamos generalizar dizendo que todos os corpos são produzidos por sons. O som origina os corpos. Ele organiza ou desorganiza. Então aqui está o símbolo de Gêmeos. Observa a sua perfeita simetria. Essa simetria nós abordaremos na sequência. Como Gêmeos está relacionado a tudo aquilo que é duplo, as mãos, os braços, os pés, as pernas, os pulmões, os rins, tudo que é duplo no nosso corpo, narinas, olhos, orelhas, tem ligação com o signo de Gêmeos. Porém, ele governa especificamente os pulmões e a capacidade respiratória, o ritmo respiratório. Então, quando o indivíduo encarna e no seu tema natal nós verificamos que tanto Mercúrio quanto o signo de Gêmeos não estão favorecidos, seja por posição, aspecto, por estarem, por exemplo, interceptados, o indivíduo que encarna nessas circunstâncias vai apresentar em algum momento da sua vida, ou desde que nasce, problemas respiratórios. E toda pessoa que tem problemas respiratórios, ela também demonstra que tem um descompasso com o ritmo da vida. A respiração, ela é a base
da concomitância da sua vida pessoal com a vida cósmica. Se a sua vida pessoal está em sincronicidade com o ritmo cósmico, a sua respiração é perfeita. Caso contrário, você vai ter asfixia, asma, tuberculose ou qualquer tipo de deficiência respiratória. Não precisamos insistir nisso, né? A Fraternidade Rosa Cruz salienta sempre que o tabagismo é um suicídio lento. Nós não deveríamos jamais nos permitir uma violência tão grande contra os nossos pulmões. Nós deveríamos sempre buscar respirar o ar mais puro possível, uma respiração bem aberta e pulmonar. Inalar, aprender a inalar com bastante intensidade e profundidade. Exercitar os pulmões. Então, a natureza replicadora e imitativa de Gêmeos está presente nas simetrias, nos idiomas, nas gírias, nos dialetos. Não. Um hemisfério cerebral é regido por Mercúrio, o direito. O hemisfério esquerdo é regido por Marte. Palavras que viram moda, ou frases que são repetidas constantemente, todas elas têm vínculos com Mercúrio e com Gêmeos. Para vocês terem uma ideia, né, de como isso funciona. O século XX, principalmente no Ocidente, e claro, o século XXI, que é consequência do século XX, é o século da perversão. A queda da evolução humana no século XX é incomensurável. Nosso grau de degradação ultrapassou as previsões mais pessimistas. E nós perdemos a capacidade de compreender a importância da palavra, o quão poderosa ela é, porque ela foi vulgarizada ao máximo. Então, um exemplo de vulgarização e repetição insana da palavra, a propaganda. A propaganda usa a mensagem subliminar, imagens sedutoras, palavras fáceis de repetir, acompanhadas normalmente de uma música chamada jingle, que é uma música fácil de cantarolar e fácil de grudar na tua estrutura psíquica. Isso é um tipo de lavagem cerebral. Então nós usamos muito hoje a linguagem, a comunicação, para conduzir massas, para produzir consumo, girar a economia, etc. Então o nosso grau de perversão hoje do signo de Gêmeos é absoluto. Talvez seja dos signos do zodíaco o mais estragado atualmente é Gêmeos. Então, Gêmeos veste, reveste, traveste, muda a configuração, transveste, transforma as palavras. Muitas vezes, fazendo com que elas percam completamente o seu sentido original, a sua origem semântica. E quando isso acontece, por exemplo, quando nós usamos gíria, nós afetamos nossa capacidade intelectual. Todo ser humano que fala muito palavrão, muita gíria, ele, com o decorrer do tempo, ele vai estreitando a sua capacidade de raciocínio e as suas funções cognitivas. Ao contrário, quem conhece a raiz das palavras, tem bom vocabulário, tem mais facilidade para expandir a atividade pensante.
Então, Gêmeos é repercutir, ecoar, ressoar, distribuir. Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos. Mercúrio é um deus interessante, porque ele é completo. Ele tem o símbolo da terra, do espírito, que é o círculo, a cruz é a carne, o círculo é o espírito e a lua é a alma. Então, Mercúrio integra alma, espírito e corpo. Por isso que ele é o mensageiro dos deuses. Ele fala todas as línguas, ele transita em todas as dimensões. Ele intercomunica mundos, dimensões. Cuide de seus pensamentos quando estiver sozinho. Isso é um grande erro nosso, achar que nós temos privacidade. Não existe privacidade. A privacidade é uma ilusão. Então, não existe pensamento secreto. Todo pensamento que você tem pode ser lido por quem é capaz de lê-lo. E cuide das palavras quando estiver com as pessoas. Não fale qualquer coisa e de qualquer jeito. Elabore melhor. Procura ouvir o que você está dizendo. Você está usando palavras de mais ou de menos? Você está conseguindo dar uma roupagem, um formato adequado à tua ideia, ao teu pensamento? As palavras estão, de fato, revestindo o teu conteúdo interno? Qual é o seu grau de clareza? Qual é o seu nível de objetividade? Platão. Platão, vocês sabem, a gente sempre insiste, é um dos nossos mestres. Platão é a base do cristianismo. As ideias platônicas, elas se encaixam perfeitamente dentro do cristianismo. E quem entendeu isso muito bem e aplicou isso muito bem foi Santo Agostinho. Platão, o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. Ele tem conteúdo. O tolo porque é compelido a dizer alguma coisa. Nós temos que aprender a discernir o sábio do tolo. Quando uma pessoa está falando, é importante você perceber rapidamente se a fonte das suas palavras é a sabedoria ou é a tolice. Em quase 100% dos casos, é tolice. Se for tolice, arranja outra coisa para fazer, não fica falando com a pessoa. Você está perdendo energia. A pessoa está te vampirizando. Então, esse é o Mercúrio. Um deus brincalhão, descompromissado, mentiroso, chavecador. E tem uma leveza, uma destreza inacreditável. E porta o caduceu, símbolo da sabedoria. Então, Gêmeos. Vamos cortar as asinhas. Cortar as asinhas. Gêmeos é a escola elementar. É a instrução básica. O início do aprendizado. Onde desenvolvemos a aptidão pela vontade moral. A vontade moral começa em Gêmeos. Mas a vontade moral é regida pelo planeta Júpiter, que é o complemento de Mercúrio. Em prol da virtude. Por que dentro da Escola Rosa Cruz a virtude é importante? Porque nós temos uma alma que nós construímos e a alma não é dada por Deus, o espírito sim, mas a alma não.
A alma tem que ser fabricada por nós, e para que a sua evolução seja eficiente e eficaz, ou seja, com menos desastres possível, você deve desenvolver talentos, a parábola dos talentos, e virtudes. Talentos e virtudes são praticamente sinônimos. Então, uma alma virtuosa, assim como um músico virtuoso, é aquele que domina o seu instrumento. Uma alma virtuosa domina os seus corpos. Domina o corpo físico, o corpo etérico, o corpo de desejos e a mente. Uma pessoa que não tem uma alma virtuosa, normalmente é uma pessoa desgovernada. Ela anda pelo mundo atabalhoadamente, dando trombada em si mesmo e nos outros. Quando eu me desencaminho, quando eu não sei andar, aparecem provas e tentações para ensinar a cada um de nós a saber caminhar. Enquanto você não aprende a caminhar, você dá a tropeção, se machuca. É uma maneira de evoluir, mas uma maneira insana de evoluir. Ficando doente, sofrendo, passando grandes necessidades, sofrimento corporal, sofrimento emocional, psicológico, mental, todo tipo de sofrimento. O sofrimento não é necessário, ele é uma opção. Educação. A Escola Rosa Cruz é uma escola, por ser uma escola, ela acredita em educação, tal como Platão também. Para Platão, sem educação, qualquer povo, qualquer indivíduo prossegue na barbárie. A barbárie, segundo Platão, é a falta de educação. É possível hoje educar as pessoas? Não. Hoje não é mais possível educar as pessoas. Portanto, quem quiser ter filho, pensa 1 milhão de vezes no assunto. Né? Não existem mais escolas. O mundo também deixou de ser uma escola. O mundo hoje é basicamente um centro de prostituição em vários níveis. Agora, se aqui a Rosa Cruz é uma escola e você está dizendo que não tem mais educação, como é? Não é uma incoerência isso? É um paradoxo. Graças a Deus que é um paradoxo. Só existe um caminho educacional hoje. É a autoeducação. Você tem que aprender a se autogerir e se autogerar. Se você só for buscar auxílio fora de você, vai ser insuficiente. Você tem que ser sua própria escola. Você tem que aprender a ser seu professor e seu aluno. Não é fácil, mas é delicioso. Agora, buscar educação em instituições, eu acho, honestamente, hoje, uma grande perda de tempo. Importância dos pais na educação. Outro problema, porque também já não existem mais pais. Nós vivemos numa sociedade que não existem pais nem escolas. Então, a grande pergunta, por que ter crianças? Se a gente não tem nem pai, nem escola. As crianças vão ficar com quem? Gêmeos reproduz os exemplos que lhes são impressos pelo círculo de relações. Gravem muito bem isso. Todos nós, quando éramos crianças, até mais ou menos uns 5, 7 anos de idade, varia para cada um, fomos marcados indelevelmente, indestrutivelmente, fomos marcados pelos impactos que o nosso círculo de relações produziu na nossa alma. Então, hoje,
nós somos ou um produto ou até um subproduto desses impactos. A maior parte desses impactos estão no nosso inconsciente, hoje. Nós não lembramos de nada. Mas eles marcaram nossa alma e, de alguma forma, definem o nosso comportamento hoje. Então, se nós formos mal educados, com maus exemplos, provavelmente seremos péssimos adultos. Mesmo que a gente disfarce muito bem a nossa pobreza de caráter e pobreza de alma. Porque é muito fácil ser falso. A nossa sociedade estimula a hipocrisia. Mas se você tiver coragem de olhar quem verdadeiramente você é, normalmente ficamos muito decepcionados. Então, Gêmeos reproduz os exemplos que lhes são impressos pelo círculo de relações. Uma criança que tem contato com aparelhos eletrônicos, televisão, já era, né? Dá para imaginar que tipo de adulto vai ser. Uma criança, por exemplo, que quase não tem contato com a natureza. Uma criança que nasce num apartamento, numa cidade como São Paulo, o que vai ser natureza para ela? Os pais, para a criança, são pequenos deuses, são microdeuses. Portanto, esses pais devem criar seus filhos até o 6º dia, tal como Deus fez conosco. E esses mesmos pais devem se retirar no 7º dia, tal como Deus fez conosco. As tradições dizem que o 7º dia é sábado, o 1º dia da semana é domingo. E por que sábado? Porque sábado é um dia governado pelo planeta Saturno, que representa o fim, o limite. É até ali que nós temos que caminhar. Dali em diante é por nossa conta. E o 7º signo, curiosamente, que é Libra, recebe a exaltação de Saturno. Então, no 7º signo, que é Libra, os filhos devem ser entregues ao mundo. Então, há um tempo para que os pais alinhem os filhos para a vida. Lhe ofertem as instruções básicas, elementares, para que ele possa andar sozinho. Em quase 100% dos casos, isso não acontece. Vejam que interessante. O zodíaco pode ser muito útil para nós. Vamos pegar os signos cardeais. Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Eles formam a cruz cardinal. O eixo horizontal, onde fica Áries e Libra, separa a experiência subjetiva da experiência objetiva. A introversão e a extroversão. A intimidade, a exterioridade. Gêmeos é regido por Mercúrio. Câncer, Júpiter exalta-se em Câncer. Júpiter rege Sagitário. Saturno rege Capricórnio e Saturno fica exaltado em Libra.
Essa posição de Saturno em Libra é muito decisiva. Os pais, então, têm que criar os filhos até o 6º dia, passando instrução funcional para a vida. O que é instrução funcional? Amarrar o sapato, comer sem derrubar comida, arrumar a gaveta de roupas, tomar banho. Instrução moral. Então, instrução funcional, aprender a falar, e instrução moral. A criança precisa aprender valores com os pais, principalmente através do exemplo. Isso que está sendo aprendido aqui na base familiar, na base do tema natal, será refletido na casa 10 em Capricórnio. Esses valores morais vão se expressar como caráter. E Saturno, regente de Capricórnio, vai demonstrar a vocação que foi cultivada. Aqui, os talentos que foram desenvolvidos e aprimorados encontram um canal de expressão. Só que Saturno está aqui esperando no 7º dia. Então, os pais têm o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. No 7º dia, eles devem largar os filhos. Isso acontece com que idade? Aproximadamente com 21 anos. Então, até os 21 anos, os pais, vejam, não é um. Porque se o filho fica com apenas um dos dois, seja pai ou mãe, ele já está mutilado. Já é uma criança deformada, incurável. Aqui os pais soltam a criança para o mundo, onde ela vai enfrentar os obstáculos do mundo, as regras sociais, o que pode e o que não pode. Se ela passar do limite, ela pode ser punida. Isso ela tem que aprender em casa. Se ela não aprender isso em casa, quando ela chegar no mundo, ela já está tão deformada que o mundo vai oprimi-la. E ela não vai dar esse salto, ela não vai viver o 7º dia. Ela chega aqui, ela quer voltar para dentro do útero. Ela fica apavorada. Então, essa linha horizontal é decisiva entre a família e o mundo. Quem não tem família, não tem mundo. Eu vou repetir 3 vezes. Quem não tem família, não tem mundo. Mais uma vez. Quem não tem pai e mãe, é um bastardo. Não tem mundo. Quem não tem mundo, qual é a negação do mundo? Imundo. É uma pessoa imunda. Uma pessoa que vai emporcalhar o planeta. A educação é o solo sagrado da célula familiar. Tudo começa ali. Não adianta querer empurrar para escolas. Escola não resolve nada. Escola só atrapalha. Pais idôneos de verdade jamais colocariam os filhos numa escola. Fazem como os índios. Uma tribo de índios não tem escola. A tribo é a escola. Deveria ser assim. Mas como nós vivemos numa sociedade doente, nós colocamos as crianças em prisões que nós chamamos de escola. Não deverão gerar filhos aqueles que não querem dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Isso falou Platão há 25 séculos. Criá-los e educá-los. Não é ou. Se os pais falharem na instrução de valores espirituais, lembra, Mercúrio e Júpiter, os filhos perverterão o mundo. Necessariamente. Eles serão um estorvo. Eles serão um problema, um peso para o mundo. E para a sociedade também.
A incoerência dos pais constitui um crime contra a alma dos filhos. Incoerência dos pais. Se os pais falam uma coisa e fazem outra, é um estrago total. Irrecuperável. A criança perde uma coisa que ela não pode perder nunca: a confiança. A criança que perde a confiança perdeu tudo. Os filhos que perdem a confiança nos pais, perdem a confiança no mundo. Simples. Importantíssimo. Então, pensem muito bem. Se perde a confiança no mundo, o mundo passa a ser sempre um ambiente hostil, agressivo. Não é um lugar gostoso de viver. Na melhor das hipóteses, dá para suportar. Em Gêmeos, nos deparamos com a decisiva bifurcação de caminhos. É um signo duplo, extremamente duplo e duplicador. Você se considera uma pessoa bipolar? Sim e não. Somos nós. Platão. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Então, Platão concorda completamente com a Bíblia, que havia um paraíso, uma época de ouro, os gregos chamam de época de ouro. Nós perdemos o contato com essa época de ouro, entramos numa época de prata, depois de bronze, e agora vivemos uma época de ferro. E Platão chama esse mundo que nós vivemos de mundo sensível, porque ele pode ser capturado pelos sentidos. Mas para Platão, esse mundo que os sentidos são capazes de ler e observar é extremamente imperfeito, é rústico. Porém, se você desenvolver esses sentidos, você pode recuperar a percepção do mundo superior, através deste. Este mundo conecta com os mundos superiores, só que você tem que aprender a desenvolver tua sensibilidade. Cara ou coroa? Na verdade, são os dois lados da mesma moeda. A moeda é a mesma, mas ela tem duas faces. E o papel de Mercúrio é unir essas faces. Mercúrio pode reunir a alma feminina com a alma masculina, o potencial da imaginação com a potência da vontade. Tudo que é inferior, segundo Platão, este mundo é inferior com o mundo superior. E o inferior é apenas uma sombra desse inferior. Entre a Lua e o Sol estão os planetas. Vocês podem ver que Mercúrio se liga também a todos os planetas. Mercúrio é o principal planeta do nosso tema natal. Se você não tiver um bom Mercúrio, você se desenvolve muito lentamente ou até nem se desenvolve, mas jura que está se desenvolvendo, crescendo, expandindo, ficando mais inteligente. Mas você está andando em círculos
vítima do eterno retorno. Quem não desenvolve Mercúrio fica escravo do eterno retorno. E Mercúrio é o deus da dualidade e da polaridade. É ele que liga. Lembra? Ele é a moeda. Ele une a cara e a coroa. Parábola dos talentos e parábola da semeadura. Semear é uma atividade mercurial. Lançar as sementes. Quando nós adquirimos um compromisso com a existência, sem dúvida vamos numa direção. Quando nós negligenciamos as oportunidades da nossa vida, definidas pelas casas astrológicas, vou repetir, as casas astrológicas determinam o universo de oportunidades que nós temos nesta encarnação. Não são signos, são as casas. Se nós negligenciamos essas casas, nós vamos acumulando o quê? Vícios. Se nós temos compromisso com as sementes e com o plantio, nós colhemos virtudes. Então, essa é uma bipolaridade nossa. Na nossa alma existem tanto virtudes quanto vícios, brigando entre si. Uma hora nós nos inclinamos para o vício, outra hora nós investimos nas virtudes. Mas somos pessoas essencialmente divididas, incoerentes. O profano, que é o mundão, é largo e está em descida, em declive. Gostoso. Você solta, vai por inércia. O sagrado é estreito, apertado e íngreme, subida. É mais difícil. A natureza mercurial, mutável e aérea de Gêmeos, com essa natureza, ele é o signo mais facilmente contaminável pela poluição do ambiente. Pronto. Como educar as crianças? Como os pais podem educar seus filhos se hoje a poluição ambiental é completa, em todos os níveis, principalmente a poluição eletrônica? O que fazer? Se isso vai ficando impregnado na alma. O caminho fácil e deleitoso, agradável, é patrocinado pelas envolventes armadilhas do vício. O que é o vício? Basicamente, um mau hábito. Um hábito perverso. Um hábito que visa quase que exclusivamente o prazer. Tudo que a gente faz só por prazer é vício. Comer só por prazer é vício. Para descer, é a famosa queda adâmica, todo santo ajuda. Lúcifer falou, eles querem descer, vamos ajudar o pessoal lá na Terra, que eles querem cair. E ele se manifestou em nós, conosco, no seio da humanidade, em forma de serpente, ou seja, em forma de uma falsa sabedoria. Mas para subir, a coisa toda muda. Descer é fácil, mas será que a gente depois tem fôlego para subir? Normalmente não. Normalmente o nosso fôlego termina rápido. Então nós temos aqui uma imagem de um anjo caído.
ou caindo, né? E aí vem a pergunta: como um anjo que é portador da luz, Lúcifer, portador da luz, caiu? Como que a luz pode cair? Esse é um dos grandes mistérios teológicos. Que anjo é esse que caiu? Que era superior aos outros anjos, em brilho, em esplendor. E os anjos lucíferos têm uma influência enorme sobre a humanidade. Eles foram os promotores da queda. A queda do homem interessava aos anjos lucíferos. Por isso que eles induziram o ser humano a viver neste mundo que, para Platão, é o mundo de sombras. Vamos lembrar uma quadratura que nós estudamos no signo de Peixes. Gêmeos faz quadratura com o signo de Peixes. É uma quadratura desastrosa, porque gera uma baixa resistência aos vícios. Quando a gente pensa em vício, a gente fala, bom, vício, beber, fumar, falar bobagem. Não. O pior dos vícios é o mau uso da inteligência. É a inteligência descuidada. Você não é cuidadoso com o teu linguajar, com os teus pensamentos. Você nunca questiona aquilo que você pensa. Você não busca os fundamentos da tua estrutura intelectual, os teus princípios existenciais, morais, espirituais. Na verdade, pouca gente é capaz de pensar, porque o seu intelecto é cheio de vícios. O intelecto ondulante e especulativo, típico dessa quadratura Gêmeos-Peixes, submerge em conjecturas sinuosas. É o movimento da serpente. É o pensamento que adora entrar em labirintos. Então, Peixes, regido por Netuno e Júpiter, faz quadratura 90 graus com Gêmeos, regido por Mercúrio. Essa quadratura é desastrosa, principalmente para as crianças, porque normalmente elas já nascem num ambiente repleto de péssimos exemplos. E promove, então, uma vida errante, uma confusão mental e as armadilhas do próprio pensamento. Você acaba pensando contra si mesmo, jurando que está pensando construtivamente. Mas os teus pensamentos te auto-sabotam. Radicalidade dos evangelhos. Para a Escola Rosa Cruz, insistimos sempre nisso. Não há possibilidade mínima de salvação fora dos evangelhos, os 4. Quem não incorporar os evangelhos, quem não transformar esses ensinamentos na sua própria carne, vai continuar perdido. E o que diz os evangelhos? Se tua mão, regida por Gêmeos, ou se teu pé, regido por Peixes, te fizerem cair em pecado, vício, corta-os e lança-os fora de ti. Está escrito lá. Isso é uma vida honesta. A vida que vai colocando retalho, esparadrapo, vai costurando ali, remendando a colar, não vale nada. Oswaldo, eu tenho uma questão.
Espera um pouquinho só. Fala no micro. Ah, tá. Eu queria que você esclarecesse, a partir da primeira proposição de que o sofrimento não é necessário, e sim uma escolha, como que eu posso, a partir dessa proposição, colocar em perspectiva ou cortar o meu pé ou minha mão fora, e ainda assim não estar submerso na proposição do sofrimento? Você só deve cortar a mão e o pé fora se eles impedirem o caminho aos céus. Portanto, eles adoeceram, por isso que você precisa cortar. A pessoa sábia, ela não chega na doença, ela não precisa da doença para aprender, porque a doença também ensina. Mas quando nós somos rústicos, teimosos, orgulhosos, ou seja, os 7 pecados capitais, vêm as doenças, porque é a única forma de aprender. E a dor. A escolha pela dor resulta da nossa resistência em evoluir. Nós resistimos em evoluir, porque nós somos seres acomodados, principalmente nos pensamentos. A gente acredita que mudar o hábito, eu mudando meu hábito eu já me salvo? Não. Eu parei de comer carne e ingerir álcool, já estou no caminho? Não. Você mudou a sua estrutura de pensamento? Você hoje é um ser que pensa, que reflete sobre a existência, que questiona as suas atividades, a forma de você habitar o mundo? Isso é questão para você? Se não for, você só mudou um hábito periférico. A principal questão é mudar o pensamento. É o cerne. O resto vem por acréscimo. Signos aéreos, signos do elemento ar. Gêmeos, Libra, Aquário. Todos eles promovem uma pluralidade de caminhos possíveis, aonde eu exercito o quê? O livre-arbítrio. Qual é a degeneração do livre-arbítrio? É a arbitrariedade. É você ir julgando, avaliando, segundo princípios, ideias extremamente subjetivas e profundamente desconexas. A arbitrariedade é um descaminho. O livre-arbítrio é muito diferente. O livre-arbítrio bem exercido, ele tem como pré-requisito a lucidez e o discernimento. Todos os signos de ar, então, são plurais. Porém, eles têm seus efeitos colaterais. O relativismo, a fugacidade, aquilo que é muito efêmero, a dúvida, que é terrível, e a anarquia. A dúvida é tão inimiga do espírito quanto o orgulho. Veja, eu estou falando a dúvida recorrente. Você duvidar de si mesmo, inclusive, é saudável. Mas quando você duvida constantemente, a dúvida para você é algo que te persegue. É quase um encosto. Você tem o encosto da dúvida. Aí é problemático. Isso vai virar doença. Porque a dúvida excessiva compromete a confiança na vida. E se você perde a confiança na vida e no mundo, você adoece. O que diz Einstein? O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então você tem que questionar, até ir nas raízes mais profundas. Vejam, não é uma dúvida gratuita, é um questionamento.
Formação do caráter. Nós falamos da educação dos filhos, né? Agora vamos para esse segundo passo, formação do caráter, que para a Escola Rosa Cruz é fundamental. Antes do aspirante espiritual desejar qualquer poder superior, qualquer poder sobrenatural ou extraordinário, ele tem que avaliar se o seu caráter está consolidado. Porque se o seu caráter ainda for débil e vacilante, fica quieto. Você não está preparado. E em relação aos filhos, por exemplo, qual é o ensino básico que os pais devem oferecer aos seus filhos? Que o seu sim seja sim. E o que o seu não seja não. O resto provém do maligno, vício. O maligno é o vício. Esse é o grande perigo do signo de Gêmeos. Para uma criança mal educada, o sim e o não são a mesma coisa. Trocam de posição com a maior facilidade. O signo de Gêmeos e o signo de Virgem, ambos são governados por Mercúrio. E esses signos fazem quadratura entre si. Por isso que é difícil adestrar Mercúrio. A Fraternidade Rosa Cruz recomenda uma paciente repetição de bons hábitos em todos os nossos veículos, hábitos físicos, hábitos para o corpo etérico, para o corpo de desejos e para a mente. Por exemplo, para a mente, o hábito da leitura dos evangelhos, o hábito da leitura de livros sagrados. Por exemplo, quando há um trabalho eficaz sobre Mercúrio, os planetas vizinhos de Mercúrio, Lua e Sol, tanto em Câncer quanto em Leão, permitem a presença viva da virtude na consciência. E aí, quando a virtude está viva na consciência, o caráter começa a ganhar solidez, consistência. Não é à toa que Lua e Sol são vizinhos de Mercúrio. Tudo começa na educação dos pais. Aqui, ó. Imitação. A criança imita os pais. Iniciação no amor. Mercúrio e Gêmeos também têm forte ligação com o conceito de amor. A iniciação no amor efetiva-se com o próximo, o vizinho, aquele que está do lado. O próximo está na vizinhança, signo de Gêmeos, do nosso ser e estar no mundo. Quem são esses seres? E como o meu ser se relaciona com esses seres? Com pai, mãe, irmãos, parentes, vizinhos, colegas, mestre, alunos, sacerdotes, mais tarde, cônjuge, lugares, universo, até chegar em Deus, que é a maior esfera de vizinhança. Essa esfera, então, vai se ampliando. Mas começa em Gêmeos, começa com pai e mãe.